Boa noite, irmãos. Graça e paz. Fui procurar meu relógio aqui, esqueci o relógio. Sabe que é profético? Brincadeira, viu, irmãos? Mas eu vi que tem um relógio ali, ó. Glória a Deus. Irmãos, se nós tivéssemos terminado o culto agora, com certeza nós iríamos para casa abençoados. Amém? Que louvor abençoado. Que momento tremendo, pastor Júnior. Com certeza nós poderíamos continuar ali adorando o Senhor. E é tão bom quando a gente entra nessa atmosfera, né, irmãos? Entender que a obra de Deus, ela não pode ser movida, né? Sem ficar presa a quatro paredes, a um ritual, um roteiro. A organização é importante, mas acima de qualquer organização está o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move as nossas vidas. Amém, queridos? E glória a Deus por esses moveres, a gente tem que aproveitar mesmo. Eu sempre digo, né, quando tem oportunidade, independente de qual igreja você esteja, onde você estiver visitando, aqui ou acolá, quando tiver um momento de adoração, aproveite, irmãos. Entre na atmosfera, entre. Não se preocupe com o dia de amanhã, com os problemas eles vão continuar. Os problemas eles nunca vão acabar, não é verdade? Mas também a misericórdia do nosso Deus, ela também não se acaba. Da mesma forma que os problemas continuam, as dores, as aflições continuam, né? A misericórdia do Senhor também, ela é infinita e ela sempre nos alcança, amém? E com certeza ela alcançou você nessa semana. E eu estava meditando, o pastor João pediu que eu estivesse pregando nesse domingo, né? E esse final de semana, assim, eu estava orando, buscando ao Senhor, e realmente senti um peso, assim, sabe, ao preparar a palavra, e até esse momento, no meio da adoração, assim, pensando, né? Sempre quando eu vou pregar, eu acredito que a maioria dos pregadores, né, tem esse sentimento, e glória a Deus por isso, porque isso nos mostra, né, o peso da responsabilidade, e o dia que qualquer pregador aí perder essa preocupação, o peso dessa responsabilidade, irmãos, alguma coisa está errado, né? Com certeza aí a soberba, né? Ele está correndo, qualquer homem ou mulher de Deus estará correndo um grande risco, né? A soberba poderá tomá-lo. Porque nós entendemos, irmãos, que esse é um momento muito sério, porque quando alguém vem para a igreja, eu mesmo, né? Até aquelas pessoas mais experientes, quando vão à casa do Senhor, eles vão para ouvir a palavra, vão para receber algo de Deus. Eu entendo que todos que estão aqui, o nosso único objetivo é adorar a Deus e receber uma palavra, ser edificados. Então, nós sentimos esse peso. E eu sempre gosto de começar com uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nesta noite, você tem se considerado um discípulo de Jesus? Sim ou não? Pense um pouco aí, você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? E o texto que eu vou ler aqui nesta noite, ele vai falar de algumas respostas que Jesus deu aos seus discípulos, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre as respostas que Jesus deu aos seus discípulos. Eu sei que é uma pergunta assim, talvez até fácil de responder, né, irmãos? Talvez a maioria diria nesta noite, sim, eu me considero um discípulo de Jesus. É algo assim, é algo automático. Você se considera um discípulo de Jesus? A pessoa responderia, eu acho que toda a maioria aqui ia responder que sim. Mas será que essa resposta, essa expressão não seria somente verbal e não através dos seus gestos? Porque nós temos várias formas de responder uma pergunta, né? Essa resposta ela pode ser verbal, não verbal. A expressão corporal também é uma resposta, ela fala, quando eu não falo nada, eu estou falando alguma coisa também. E é muito sério nesses dias, irmãos. Eu vi uma mensagem, um grande pregador, que foi convidado para ministrar uma plateia gigantesca, e ele começou dizendo o seguinte: eu fui convidado aqui para pregar o evangelho para os evangélicos. Eu falei, meu Deus, mas os evangélicos? E ele dizendo o seguinte, da preocupação que está havendo hoje entre as lideranças de se evangelizar já os evangélicos, enviar missionário para os evangélicos. Tamanha a distância que as pessoas estão de Jesus, irmãos.
tamanha distância que as pessoas estão de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse aí, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler ali a partir do verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, o verso 34. Se os meninos depois, se estiverem aí, me ajudem aí, se vocês forem mais rápido, que eu pretendo usar bastante versículos hoje, tá? Pretendo, né? Olha só o que diz. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. O 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como essa de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Feche os seus olhos onde você está, por favor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, ó Pai. Entendemos que dependemos totalmente de Ti, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite. Tira as nossas preocupações, Pai, que possamos estar conectados com os céus nesta noite. Fala conosco, Senhor. Dá-nos uma palavra rema, dá-nos uma palavra assertiva nesta noite, para que possamos sair daqui edificados, ó Pai. Abençoa, ó Deus, no entorno desta comunidade, desta igreja, Senhor, que possamos ser aqui instrumentos de transformação nesse bairro, para os vizinhos, ó Pai querido, que, ó Deus, que a bênção que nós recebemos aqui, ó Deus, possa impactar, respingar, ó Deus, nessa vizinhança, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Paizinho querido, e queremos repreender agora, ó Deus, toda retaliação, toda inquietação, ó Deus, toda preocupação demasiada com os problemas, com as dificuldades, com o amanhã, ó Deus, que cesse neste momento, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa atuar no nosso meio, ó Pai. Se houver alguém enfermo, ó Deus, sentindo dores nesta noite, Deus, o Senhor é o remédio, ó Deus, Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Sara neste momento, Pai, cura neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Evidentemente, irmãos, talvez a maioria responderia sim, mas na prática mesmo, será que essas pessoas elas estão realmente se comportando como verdadeiros discípulos? Essa é a dúvida, essa é a preocupação dos nossos dias hoje. Porque essa caminhada aí de discípulo, de ser um discípulo de Jesus, ela tem algumas etapas. E o próprio Jesus, e essa conversa de Jesus aqui, essas respostas que Jesus estava dando para os seus discípulos, começou um pouquinho antes. Aqui no verso 31, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que Jesus aqui está compartilhando de uma dor com seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, o seu mestre, ele vai padecer, ele vai ser perseguido, ele vai ser sentenciado, e ele vai ser morto, mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Pedro, naquele momento, irmãos, é o Pedro antes da ressurreição. Isso que nós temos que entender. Pedro se levantou, chamou Jesus no cantinho e falou: Jesus, para com isso, não precisa disso, não é para tanto. Jesus, naquele mesmo momento, irmãos, chama a atenção de Pedro na frente dos demais discípulos e diz o seguinte: apartai-vos de mim, Satanás, porque você não cogita com as coisas de Deus, você não está entendendo o propósito de Deus, a minha missão aqui na terra. Aí Jesus, ele inicia o verso 34, e depois não só os discípulos, mas ele chama a multidão. Agora, além dos discípulos, ele engloba também a multidão, porque haviam muitas pessoas que queriam seguir Jesus. Ah, vocês querem me seguir? Eu já comecei uma conversa aqui com os meus discípulos, agora também eu quero estender esse bate-papo, esse apelo, essas respostas, porque vocês querem me seguir, querem ser meus discípulos. Então isso estende-se não só aos discípulos, mas à multidão toda. Aí Jesus começa dizendo: olha,
É o que ele disse aqui. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou, tome a sua cruz, eles já entenderam, irmãos. Porque a cruz naquela época, ela tinha um significado. E ao longo da palavra vocês vão entender qual o significado da cruz. Então o caminho do discipulado, ou seja, da vida de um discípulo, ela tem algumas etapas. E uma das etapas é a negação, negar a si mesmo. Mas como negar a si mesmo numa sociedade em que ela é preparada, não é verdade? Através do sistema das mídias sociais, a dizer o seguinte, que eu quero, eu posso, eu sou o centro das coisas. Olha só como que essa mensagem, ela ecoa até os dias de hoje, irmãos. Para nós, ela foi muito importante naqueles dias, e ela continua sendo para os dias de hoje. Nós não temos que inventar moda, irmãos. Ser discípulo de Jesus passa pela negação do eu. Eu tenho que negar a mim mesmo. Amém, queridos? Então, se você pensou que ser discípulo de Jesus é somente dizer sim e está tudo certo, começa dizendo isso com uma expressão verbal, mas ela vai muito mais além. Ela caminha pelas atitudes, pelas minhas ações. Eu tenho que viver aquilo que eu expresso. Às vezes eu digo sim na igreja, e quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e você também fez a mesma coisa, começou essa caminhada com o Senhor Jesus. A partir daquele momento, irmãos, a sua vida com Cristo continuou, e ela continua. É um processo, amém, queridos? Tiago 1:22, pode projetar ali, por favor? Se vocês estiverem aí, tá, né? Amém. Tiago 1:22, por favor. Então, as respostas de Jesus, elas não são teóricas, irmãos, elas exigem o quê? Gestos, elas exigem atitudes. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas que somente expressam, né, como diz o texto, a advertência, né? Quantas pessoas que o comportamento de discípulo dele é de apenas um ouvinte. Ele ouve a palavra hoje, ele ouve a palavra amanhã, e fica só nessa atmosfera, fica só nesse patamar. A vida dele projeta Jesus para a sociedade, no trabalho dele, no ambiente familiar dele. Não há uma expressão. É isso que Jesus estava dizendo. Você precisa negar-se a si mesmo. Como que a igreja ela anda na contramão desse mundo, né, irmãos? O mundo nos ensina que nós temos que acreditar em nós mesmos. Não é isso que os coaching dizem, a sociedade diz, os grandes cursos, treinamentos dizem, acredite em você. Mas Jesus está dizendo o contrário, negue-se, negue a você mesmo, negue-se a si mesmo. Que negócio doido é esse, irmãos? Abra lá em Provérbios 14:12, por favor. E aqui nós entendemos, irmãos, que nós temos que ter um alinhamento. Nós temos que alinhar a nossa vontade à vontade de Jesus, do Senhor. Não é o Senhor alinhar a vontade dele à nossa. É nós que temos que mudar o nosso rumo e alinhar o nosso caminho ao caminho do Senhor. Mas o que as pessoas fazem hoje? Não, tem que ser do meu jeito. Há um só caminho, há um caminho que o homem, que parece ao homem direito, mas o final deles são o quê? Os caminhos de morte. É isso que o homem encontra, né? Diante de muitos caminhos que são oferecidos a ele, que parecem um caminho de vida, mas na verdade, quando vai avaliar mesmo, aprofundar, são caminhos de morte. Somente Deus, irmão, somente o Senhor, através de Jesus, pode proporcionar a mim e a você um caminho que nos conduz, irmãos, a uma direção certa, a Canaã, irmãos. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. É para os céus, é para lá. E esse primeiro passo aí, essa renúncia aí, irmãos, ela tem um preço. Eu preciso dizer, todos os dias, eu tenho que negar a mim mesmo, todos os dias. Desde o momento quando eu me levanto,
e tenho meu contato com a primeira pessoa, talvez você com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, é naquele momento em que você, de repente, o teu filho faz alguma coisa que te contrariou e, de repente, você quer ter uma atitude assim, hostil. É neste momento que você tem que agir com sabedoria, negar aquele velho homem, irmãos, porque a Bíblia fala que nós temos o quê? Despir-se do quê? Do velho homem. Nós temos que tirar essa roupagem velha e nos revestirmos o quê? Do novo homem. Do novo homem, irmãos. E quantas pessoas ainda estão caminhando de uma forma em que o velho homem está sempre se manifestando. Sempre se manifestando, irmãos. Mas a Bíblia, Jesus não falou aqui que tem que negar a si mesmo, que eu e você, nós temos que negar a nós mesmos. Amém? Olha só o que diz Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. E é todos os dias, irmãos. Não é só quando alguém está te vendo, não, mas é quando ninguém está te vendo. Você tem que negar. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Ó, não é só palavras não, palavras e obras, ações. Ah, eu sou um discípulo de Jesus, mas quais são as minhas ações? Quais são as minhas obras? Essa negação do eu aqui também, ela passa pelo combate ao egoísmo. Quantas pessoas que têm deixado o egoísmo, o egocentrismo dominá-las, né? Negar é dizer ao egoísmo que tem dominado o coração do homem. Olha só que interessante. Nós vivemos numa geração o que, irmãos? De que eu mereço. Ai, eu não me mereço, então eu vou me dar o direito de conquistar isso, de fazer aquilo. Eu mereço ser melhor que você, porque eu caminhei um pouquinho mais. Eu ganhei um pouquinho mais, eu tenho mais recursos. Mas a Bíblia está falando, negue-se a si mesmo. Esse comportamento, esse pensamento é do velho homem, é da velha mulher. Ah, não, eu estudei mais que você, eu sou melhor que você, eu mereço esse cargo, eu mereço estar aqui ou acolá. Mas e o negue-se a si mesmo? Onde que fica, irmãos? Será que nós passamos por essa etapa? Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos seguir o mestre, se nós, na primeira etapa, nós já somos queimados? Nós não conseguimos negar a nós mesmos, irmãos. Negar a nós mesmos, irmãos, passa também pela guarda dos sentidos, sentimentos. Negar a dizer aos instintos e desejos. Desejo de tocar. Desejo de ouvir. E de ver. Quantas pessoas que estão na igreja há muitos anos, e lá pela madrugada sintonizam coisas indecentes, coisas que deveriam ter ficado já morto lá no fundo do mar. Como Jesus disse, né, todos os nossos pecados eles são lançados no fundo do mar, mas algumas pessoas estão lá resgatando, estão cavucando ali algumas coisas, trazendo à tona, irmãos. Algumas pessoas ainda não avançaram, estão deixando-se vencer por coisas, irmãos, por imagens, que realmente têm paralisado a sua caminhada com Cristo. E essas coisas, irmãos, elas entristecem ao Espírito Santo. Cuidado com os sentidos, com aquilo que você vê, com aquilo que você toca. Ah, mas ninguém está vendo. De fato, ninguém está vendo. Por que as pessoas se preocupam muito com quem vê e não se preocupam com quem não está vendo, não é verdade? A pessoa mais importante é Deus, irmãos. Ninguém está vendo, mas a pessoa mais importante é Ele está vendo. Então, quando você vai dormir e fecha a porta do seu quarto, a tua esposa não está vendo, teus filhos não estão vendo, ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Por que você não está negando esses sentimentos que têm trazido você para baixo? Ser discípulo, irmãos, percorre por essa caminhada. Nós temos que matar esses sentimentos.
diabólicos, irmãos, nós temos. Mas o homem, por ele mesmo, ele não consegue. Ele precisa se render ao Espírito Santo. Ele tem que pedir para que o Espírito Santo possa trabalhar, irmãos. E quando nós oramos por um amigo, alguém, para que ele possa ser liberto, peça que o Espírito Santo faça a obra, porque as palavras nossas não convencem, irmãos. O nosso esforço não vai convencer. Somente a sua oração e a atuação do Espírito Santo pode transformar qualquer homem, qualquer mulher, fazer com que ele abandone o pecado. Eu não posso, nenhum pastor pode, nenhum líder pode, nenhum conselheiro pode, nenhum coach pode transformar ninguém. Somente o Espírito Santo através das nossas orações, irmãos. Somente, querido, somente. E algumas pessoas, quem sabe, você já até desanimou, desacreditou de algumas pessoas, e fala, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim. Nunca desista de ninguém, irmãos. Eu tenho aprendido a não desistir. Por mais que o mundo está difícil, não é verdade, de confiar, e às vezes a gente ouve testemunhos negativos. Essa pessoa aí que diz cristão, que diz conhecer Jesus, fez isso, falou isso. Mas é o momento, a hora que o Espírito Santo pegar essa pessoa, irmãos, a hora que a oração bater nos céus, o Espírito Santo tocar naquela pessoa, com certeza ela vai ser transformada, irmãos. Vocês se lembram de Pedro? Pedro foi esse homem. Eu fiquei pensando, às vezes, hoje mesmo eu estava pensando, por que será Jesus deu tanta moral para Pedro assim, né? Não sei se seria o termo correto, dar tanta moral para Pedro, né? Pedro era um cara que agia sem pensar. Vamos falar a verdade, não é, irmãos? Pedro agia sem pensar. Quando eles foram prender Jesus, foi o primeiro a tirar a orelha do soldado, lá foi Pedro. Ele era sempre o primeiro, irmãos. Mas ele tinha uma qualidade. Ele era rápido em se arrepender. Não é verdade? Ele se arrependia. E quando Jesus o admoestava, ele se rendia. Pedro foi o primeiro a lançar as redes. Não é verdade? Quando Jesus apareceu ali no mar, lá, Jesus foi aparecendo de noite, Pedro foi o primeiro a pular na água ali para ter um encontro com Jesus. Ele tinha algumas qualidades, irmãos, para que ele fosse colocado ali como um dos líderes ali dos apóstolos. Mas ele tinha esse problema de agir sem pensar. Emotivo, né? Agia de repente. Mas Jesus nunca desistiu dele, irmãos. Jesus não desistiu de Pedro, irmãos, e tantos outros. Na celebração da ceia, até Judas, Jesus serviu a ceia para Judas, não é verdade? Estava ali. Jesus sabia que ele ia negá-lo, ia traí-lo, mas Jesus acreditava nele, na transformação, em algo que poderia acontecer, até na última hora ali. Jesus nos mostrando o seguinte, que nós temos que crer que as coisas podem acontecer, irmãos. Os milagres podem acontecer a qualquer momento. Então não desista de ninguém, continue orando, por mais que essa pessoa esteja, irmãos, presa, acorrentada no pecado. Um dia ela vai entender, irmãos, a negar a ela mesma, vai entender e vai se tornar um verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus. Amém, queridos? Quando o velho eu quer se levantar com orgulho na casa, no trabalho, sabe, você tem que dizer o seguinte, fala, olha, velho homem, Jesus reina dentro de mim. O velho homem já morreu. Foi crucificado com Jesus lá. Não existe o velho homem, porque volta e meia o velho homem ele vai querer se manifestar, irmãos. E a Bíblia fala que nós temos que nos revestirmos do novo homem, irmãos, do novo homem. Amém, queridos? Mas a caminhada com Jesus, de ser discípulo de Jesus, não para por aí. Ela passa pela cruz também. E hoje eu vejo algumas pessoas, né, a usarem, quantas pessoas usam crucifixos, né? Nada contra. Na verdade, acham bonito e tal, mas as pessoas olham para a cruz, irmãos, apenas como um amuleto. Algo decorativo, mas não entende o sentido verdadeiro da cruz, querido. Quando Jesus falou para os discípulos ali, e aquela multidão ali, que eles deveriam carregar a cruz, ele estava dizendo o seguinte, ele estava falando de um peso
muito sério o que significava a cruz, e eles realmente, com certeza, eles ficaram impactados, porque naquela época eles sabiam o que a cruz representava. A cruz, ela tinha somente um significado naquela época, que era levar alguém à execução, era colocar alguém em humilhação. Aquela pessoa, ela deveria caminhar até o local onde ela seria executada. E não foi isso que aconteceu com Jesus? Lá no Gólgota, quando ele foi ali, crucificado. Mas antes, irmão, de Jesus ser crucificado ali, ele precisou caminhar, passar pela rua ali, para que todas as pessoas olhassem. E quando alguém via, não só Jesus, mas qualquer outra pessoa crucificada caminhando, elas já olhavam e sabiam, ali vai um condenado, ali vai uma das piores pessoas que essa geração já pôde criar. Ali está um indivíduo ruim, uma pessoa má. Essa é a leitura que as pessoas faziam de alguém que estava crucificado, irmãos. Jesus nunca prometeu, irmãos, uma cruz sem ressurreição. Mas ele também nunca prometeu uma ressurreição sem cruz. Olha que interessante. Jesus nunca prometeu uma cruz sem ressurreição. Também nunca prometeu nenhuma ressurreição sem cruz. Muitos estão olhando para... E a ressurreição aqui, irmãos, ela pode simbolizar vida abundante, uma nova vida, os céus. E quando você olha para a nova vida, para os céus, você esquece que tem cruz. Tem cruz, irmãos. Caminhar com Jesus tem cruz, irmãos. Se ninguém nunca falou para vocês, ou para você, receba essa notícia, mas com muito temor. E carregue a sua cruz com muito temor também. Porque se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa carregar a sua cruz. Não é a cruz do vizinho, não é a cruz da vizinha, mas é a sua cruz. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, ele não disse, essa cruz está muito pesada, me dê uma cruz mais leve. Vamos tirar aqui uma parte dessa cruz para que ela fique mais leve. Não, irmãos, ele cumpriu a sua missão. Mesmo que alguém o ajudasse, e o ajudou mesmo, porque ele estava tão debilitado, que alguém teve que, em um momento, ter que ajudá-lo. Mas essa pessoa não morreu por nós, foi o próprio Jesus que cumpriu a sua missão, e ele foi até o final da sua caminhada, carregando a sua cruz, irmãos, cansado, sangrando. Cruz pesa, irmãos. E é isso que eu quero enfatizar para vocês, o peso dessa cruz, irmãos, ela simboliza aquelas lutas que você enfrenta todos os dias. Sabe aquela enfermidade que você tem orado e ainda você não foi curado? É a cruz. Carregue ela. Jesus nunca falou, irmãos, que teria ressurreição, né? Que teria cruz sem ressurreição. De fato. Mas para almejar os céus, novos céus, nós temos que passar pela negação do eu, irmãos. Nós temos que passar também pela cruz. Nós temos que carregar essa cruz. Quem sabe você já até disse para o Senhor, Senhor, mas está tão pesada a minha cruz. Ah, Senhor, por que a cruz do vizinho de fulano é diferente, é leve? Não é que ela é mais leve. A cruz é de acordo com o que ela pode carregar. Você não pode carregar a cruz dela. Ela também não pode carregar a sua cruz. Você não pode transferir a sua cruz para ninguém. Ela é sua, ela é individual. É preparada para você. E a cruz também, irmãos, tem um fator interessante que ela, passar pela cruz, ela nos move para uma exposição pública. Isso quer dizer o seguinte, que não tem cristão secreto, irmãos. Você tem que carregar a sua cruz, todo mundo tem que ver você carregando a sua cruz. Quantos crentes aí que, às vezes a pessoa trabalha com ele, passa anos, ninguém sabe que ele é crente, ele é um crente secreto. Não, irmãos,
Jesus, quando ele carregou a cruz, ele mostrou para toda a sociedade que ele estava carregando. E ele mostrou que aquela cruz estava pesada, ele estava sofrendo muito, irmãos. Então, quando você e eu carregamos a cruz, nós somos expostos à sociedade. As pessoas estão vendo, as pessoas estão percebendo a nossa dor, a nossa dificuldade. Abra aí, por favor, Mateus 10, 32, 33. Mateus 10, 32, 33. Olha só o que diz. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Cruz é para mostrar mesmo, as pessoas têm que saber que você tem cruz, irmãos. Não tenha vergonha da sua cruz. Não tenha vergonha, irmãos. Porque aquela pessoa que você de repente está tendo vergonha, ela também tem a cruz dela, ela está carregando também. Só que ela está carregando a cruz dela. Você tem a sua cruz. Amém, queridos? E aí nós entramos aqui num ponto que às vezes as pessoas confundem muito, né, que é a consequência, né, e provação. Provação, queridos, é diferente de consequência. Às vezes a pessoa ela olha para as dificuldades dela, né, ela olha para a negligência dela, quem sabe já aconteceu com você. Ah, mas esse casamento aqui, essa esposa aqui, esse esposo aqui é a minha cruz. Você já viu alguém falar isso? Quantas pessoas falam, poxa vida, mas eu tenho que aguentar esse vizinho é minha cruz. Não tem nada a ver, irmãos. Aí o camarada fala assim, nossa, esse boleto aqui que eu tenho que pagar é minha cruz. Não tem nada a ver, irmãos, isso aí é má administração. Algumas pessoas são negligentes com as suas contas, não querem pagar ninguém e falam que aquilo é a sua cruz. Não, é má administração. Às vezes eu olho para o seu casamento que está em crise e fala que aquilo lá é a sua cruz. Não, aquilo é falta de diálogo mesmo, é falta de conserto mesmo. Você precisa consertar, não tem nada a ver com cruz. A cruz, querida, ela tinha outro significado. A cruz de Cristo era aquilo que sofremos, olha só, voluntariamente por amor ao Evangelho. É algo que nós sofremos voluntariamente. E não tem nada a ver com falta de administração minha, com negligência minha. Não, queridos. Mas ela não para por aí. Tem um outro passo também. Agora você tem que seguir Jesus, né? Só que alguns irmãos têm se comportado não como discípulos de fato. Porque quando Jesus caminhava, ele pregava, haviam dois grupos, havia os discípulos e havia o que? A multidão. Havia o que mais? A multidão ou os admiradores. E hoje aqui à noite, irmãos, eu quero que você reflita muito sobre isso, e é muito sério. Como você se enquadra nesta noite? Em que grupo você se enquadra? No grupo dos discípulos, que é um grupo seleto, pequeno, ou no grupo dos admiradores? Você tem sido um admirador ou um discípulo de fato? Você tem negado a você mesmo? Você tem carregado a sua cruz, independente do peso dela? E você tem procurado seguir Jesus de verdade, não olhando para os lados, para o que as pessoas vão dizer? Ou você é um espectador? Olhando de longe, sabe quem se comportou como espectador em algum momento, e um homem muito sábio, eu falei dele agora, Pedro. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi ali sentenciado, né? O que aconteceu com Pedro, irmãos? E quando Jesus estava falando com ele, por isso que eu falei que Pedro, ele agia sem pensar, mas Pedro, ele foi transformado depois. Mesmo Pedro. E Jesus disse para ele, olha, Pedro, você está falando que você vai ser o primeiro aí a me defender? Rapaz, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor. E Marcos, irmãos, é mais preciso ainda, os outros evangelistas, que é Mateus, Lucas, né? Os outros só falam assim, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes. Agora Marcos não, Marcos fala 2 vezes. Eu gosto do evangelho de Marcos. Evangelho menor. Não sei se vocês sabem, mas Marcos
foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? É o evangelho mais antigo. E eu gosto de ler a Bíblia de forma cronológica, né? A Bíblia, se você perceberem, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, o evangelho primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Mateus, depois de Lucas, né? Que são os sinóticos aí, né? Mateus, Marcos e Lucas. João, o que é sinótico, irmãos? Já que eu falei aqui, meio difícil, né? Sinótico é olhar pela mesma lente, vamos dizer assim. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles tinham um olhar semelhante dos fatos. João não. João, ele registra fatos que os três não registraram. Por isso que Marcos, ele narra dessa forma. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes, né? O que aconteceu com Pedro, irmãos? Pedro negou uma, Pedro negou 2 vezes, Pedro negou pela 3ª vez. E pela 3ª vez, irmãos, ele ficou muito triste. Ele lembrou-se daquilo que Jesus havia dito para ele, irmãos, que ele negaria Jesus. Até Pedro, irmãos, quando as pessoas disseram, olha, você é um deles, você parece com ele. Eu não estive lá não. Com medo de ser preso também, irmãos. Eu fico pensando, irmãos, quando Jesus disse aquilo para Pedro, irmãos, preste atenção, irmãos, Jesus não disse aquilo para humilhar Pedro. Porque o Senhor sabia que Pedro ele ia caminhar um pouco mais, ele ia melhorar. Jesus não disse para humilhá-lo, mas ele sabia que depois da ressurreição, e foi o que aconteceu, depois do Pentecostes, irmãos, olha só que esse homem se transformou, irmãos. Quantas 1000 almas se converteram com a pregação de Pedro, irmãos? Quantas? Que bênção! Pedro, depois da transformação, depois da ressurreição de Jesus, depois do avivamento, Pedro se transformou em outra pessoa. Mas Jesus sabia que ele chegaria naquele ponto, irmãos. Se lembra daquela passagem quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro, irmãos? Quantas? 3. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Não é interessante, irmãos? Será que Jesus não estava dando oportunidade para Pedro estar restaurando? Para cada vez que Pedro o negou, Jesus fez a pergunta para que ele pudesse redimir ali, restaurar aquele momento de negação. E por 3 vezes, Pedro diz, tu sabes, Senhor. Aí Jesus diz para ele disse que amava Jesus, e Jesus disse, rapaz, não cuida das minhas ovelhas, apacenta. Era um outro Pedro, irmãos. Por quê? Porque Pedro era um verdadeiro discípulo, irmãos. Tinha entendido o que era seguir Jesus de fato, irmãos. Seguir Jesus de fato. E aqui por último agora, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que seguir a Jesus, irmãos, ela passa por algumas frustrações também e alguns abandonos. Você vai passar por algumas frustrações, não é verdade? O próprio Jesus sofreu isso. O apóstolo Paulo também sofreu isso. Olha que interessante aqui, olha. 2 Timóteo, capítulo 2, por favor, capítulo 2. Não, 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17. Já nos últimos versos, né, essa é a última carta do apóstolo Paulo. Caminhar com Jesus, irmãos, passa pelo abandono das pessoas, o desprezo das pessoas. Então você nega a você mesmo, você carrega a sua cruz pesada, mas você vai ter também frustrações. Pessoas vão te abandonar no caminho, pessoas vão te frustrar, mas você continue a sua caminhada. Não desista. Olha só o que diz. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios os ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aqui Paulo, irmãos, só finalizando aqui Paulo, ele estava escrevendo, aqui foi a última carta de Paulo, né?
Paulo ele escreveu, não sei se vocês sabem, foram 13 cartas. E essa última carta, Paulo estava numa masmorra. Ele estava lá escrevendo, preparando Timóteo, que daria sequência nas igrejas que foram estabelecidas. Porque ele enfrentou, mas ele disse o seguinte, irmãos, que o Senhor havia estado com ele. E um dos versículos que tem me martelado esses dias, inclusive quando eu preguei, estava preparando essa mensagem, queridos, é Mateus 28, 20. E eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Eu queria que os meninos projetassem lá. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Frise na parte B desse verso, irmãos. E eis que eu estou convosco todos os dias. Feche seus olhos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você tem negado o seu eu? Você tem carregado a sua cruz, não olhado para o peso dela? Você tem sido realmente um discípulo, ou um seguidor de Jesus, ou um espectador, ou um admirador? O que mais me anima, irmãos, é saber que Jesus deixou a sua promessa, dizendo o seguinte: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Igreja, Ele está com você nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que eu me sinto tão pequeno, eu me lembro desse texto: eu estarei com você todos os dias. Você já contou com alguém, com um amigo? Eu sei que você já, mas de repente essa pessoa, ele esteve com você em alguns momentos, talvez nos melhores momentos, né? Os amigos geralmente estão nos melhores momentos, nem sempre estão nos momentos mais difíceis, mas eu glorifico ao meu Deus, que o meu Jesus, Ele está comigo todos os dias, irmãos. Todos os dias. Hoje Ele esteve comigo. Amanhã Ele estará comigo. Pastor Anderson, Ele está conosco todos os dias. Pastor Messias, Ele está. Eu o vi lá, não sei se Ele está aí ainda. Ele está com você todos os dias. Igreja, Ele está com você todos os dias. Sabe aquele momento em que você se depara com uma situação difícil e você não tem respostas? Clame a Ele, porque Ele está com você todos os dias. Vamos orar nesse momento, enquanto o louvor aqui vai estar solando uma canção. Eu quero orar com você. Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Feche seus olhos. Nós não podemos sair nessa noite sem fazer uma reflexão, irmãos, dentro de nós. Eu vou fazer a pergunta de novo, agora quem sabe você pode responder melhor, né? Você se considera um discípulo verdadeiro? Sim ou não, irmãos? Responde para Ele. Lembre-se do que Ele disse. Ah, é? Você disse que é meu discípulo? Você vai negar o seu eu? Você vai carregar a cruz, a sua cruz? E você vai me seguir mesmo? Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, Pai. Quero apresentar a Tua igreja, a vida de cada irmão nesta noite. Deus, que possamos refletir, ó Deus, sobre o sentido verdadeiro de ser um discípulo. Irmãos, as respostas de Jesus ecoam hoje neste lugar de forma muito viva, queridos. Ele está olhando para todos vocês que estão reunidos aqui e fazendo um convite que separa os meros admiradores dos verdadeiros discípulos. Seguir a Jesus vai te custar o seu orgulho, sabia? Ele vai te custar o seu egoísmo, vai te custar a aprovação de um mundo que vive de aparências, irmãos. Mas o que você perde aqui, você ganha lá na eternidade, irmãos. O que você perde aqui, você ganha na eternidade, irmãos, não tenha dúvida disso. O mundo te oferece uma tela cheia de seguidores frios, lá no Instagram,
ou numa plataforma de redes sociais. Quantas pessoas que têm muitos seguidores, e seguir Jesus não é seguir alguém no Instagram, irmãos. É diferente. Seguir Jesus, irmãos, não é seguir como alguém segue no Instagram, sabe por quê? Porque ele é muito fácil. Quando você quer seguir alguém, você vai lá com o seu polegar e toca naquela tela, comecei a seguir. E amanhã mesmo você chega e toca na tela, deixei de seguir. Não é isso, igreja, não é isso. Ele está te oferecendo uma oportunidade, irmãos, de você viver dias da presença do Senhor. Eu te convido nesta noite você trocar aqueles seguidores frios pela presença do Senhor todos os dias. Quem quer, irmãos, a presença do Senhor todos os dias? Como disse o Senhor Jesus, eu estarei convosco todos os dias. Não é como alguém que te segue lá na plataforma de rede social, que ele vai lá e cancela você. Jesus não faz isso, irmãos. Ele continua acreditando em você. Ele continua crendo que você vai ser melhor amanhã. E resumindo, irmãos, o que é ser um discípulo, irmãos? Ser um discípulo é ser parecido com Jesus. É alguém que quer parecer-se com Jesus. Ser discípulo, irmãos, é parecer-se com Jesus. Amanhã eu quero parecer melhor com Jesus. Eu quero ser um discípulo melhor. Eu quero me parecer melhor com Jesus. É isso, irmãos, ser discípulo. Cada dia procurarmos parecer melhor com Jesus. Fazer o que Ele faz. Amém, queridos? E se você sentiu que Deus tocou você nesta noite, eu quero te convidar nesta noite, que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se você quer realmente, de fato, irmãos, agora somente para os discípulos, não os admiradores. Se você quer viver dias extraordinários, irmãos, como discípulo de Jesus, vem aqui até a frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você nesta noite. Ou levante a sua mão aí onde você está neste momento. Eu quero orar por você neste momento. Aleluia, Senhor. Santo, santo é teu nome, Pai. Oh, Deus querido, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não se preocupe com o peso da cruz. Foque na promessa, irmãos. Eu creio nessa promessa, Mateus 28, 20. Isso tem martelado o meu coração. Eu não estou preocupado com o peso da cruz. Não se preocupe com o peso dela. Se preocupe com o foco da promessa do Senhor. Ele tem uma promessa que Ele estaria com você todos os dias. E Ele vai estar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero, ó Deus, orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Pai, ajuda-os. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece, Senhor, o preço que eles têm pagado para ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Ti, Pai. Não só nominal, mas de verdade, Senhor. Nos momentos mais difíceis, ó Deus, eles têm procurado estar com o Senhor, não se envergonhando da cruz. Ajuda-os, Pai, e ajuda os demais que estão ali com as mãos levantadas, Pai. Que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo, ó Deus, que a cruz, ó Deus, não é um problema. Negar a mim mesmo não é o maior problema, Senhor. O maior problema é não entender que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Porque quando eu entendo que o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor não é alguém que mente, Pai. As suas promessas são infalíveis, ó Deus. Independente da dificuldade de negar o eu e de carregar a cruz, Senhor, eu vou seguir, porque o Senhor vai estar comigo até o último momento da minha vida, Pai. Até o último momento da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos ser melhores amanhã, mais parecido com o Senhor amanhã, Pai, para que o mundo possa entender que realmente somos os verdadeiros discípulos do Senhor. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, e continue conosco todos os dias, porque nós queremos estar com o Senhor todos os dias, Pai. Eu oro agradecido, crendo no Teu milagre, Pai. No Teu milagre, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja, amém, igreja. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.